Certamente a ideia de uma correlação direta entre resultado e esforço é atraente. Parece justa. No entanto, as pesquisas mostram um quadro bem diferente em muitas áreas. A maioria já ouviu falar do princípio de Pareto, ou o princípio 80-20. Essa ideia foi apresentada na década de 1790 por Vilfredo Pareto, que determinou que 20% do nosso esforço produz 80% dos resultados. Muito depois, em 1951, no livro Controle de Qualidade, Joseph Moses Juran, um dos pais do movimento da qualidade total, expandiu essa ideia e a chamou de Lei das Poucas Coisas Vitais. Ele observou que é possível melhorar imensamente a qualidade de um produto, resolvendo uma fração minúscula dos problemas. E encontrou um público disposto a testar essa ideia no Japão, que na época tinha a má fama de produzir mercadorias de preço baixo e pouca qualidade. Por meio da adoção de um processo em que uma porcentagem elevada do esforço e da atenção era canalizada para melhorar apenas os aspectos realmente fundamentais, ele deu um significado totalmente novo à expressão Made in Japan. Aos poucos, a revolução da qualidade provocou a ascensão do Japão à potência econômica global. A distinção entre as muitas coisas triviais e as poucas coisas vitais pode ser aplicada a todo tipo de realização humana, pequena ou grande, o que foi feito de forma categórica por Richard Koch, autor de vários livros sobre a aplicação do princípio de Pareto, o princípio 80-20, a vida cotidiana. Na verdade, há exemplos por toda parte. Vejamos o caso de Warren Buffett, que afirmou: nossa filosofia de investimento se aproxima da letargia. Ou seja, ele e sua empresa fazem relativamente poucos investimentos e os mantêm por muito tempo. Em O Tal de Warren Buffett, Mary Buffett e David Clark explicam. Warren percebeu no início da carreira que seria impossível tomar centenas de decisões de investimentos corretas, de modo que resolveu investir somente nas empresas sobre as quais tivesse segurança absoluta, e depois apostou pesado nelas. Ele deve 90% da riqueza que possui a apenas 10 empresas. Às vezes, o que você não faz é tão importante quanto o que você faz. Em resumo, ele aposta alto nas poucas oportunidades essenciais de investimento e diz não às muitas meramente boas. Alguns acreditam que a relação entre esforço e resultado é ainda menos linear e obedece à lei de potência, como chamam os cientistas. De acordo com essa lei, alguns esforços produzem exponencialmente mais resultados do que outros. Um bom exemplo foi dado por Nathan Myhrvold, ex-diretor de tecnologia da Microsoft. Os melhores desenvolvedores de software não são 10, 100 ou 1000 vezes mais produtivos que os desenvolvedores médios, mas 10.000 vezes. Talvez seja exagero, mas ainda assim, deixa claro que alguns esforços produzem resultados exponencialmente melhores que outros. A realidade avassaladora é: vivemos num mundo onde quase tudo não vale nada e pouquíssimas coisas têm um valor excepcional. Como escreveu John Maxwell, não é possível superestimar a desimportância de quase tudo. O não essencialista acha que quase tudo é essencial. O essencialista acha que quase tudo é não essencial. Quando desaprendemos a lógica um para um, começamos a ver o valor de adotar a filosofia do essencialista. Descobrimos que até as muitas oportunidades boas que buscamos costumam ser muito menos valiosas do que as poucas realmente fantásticas. Depois de entender isso, passamos a examinar o ambiente com novos olhos, indo atrás das poucas coisas vitais e eliminando com entusiasmo as muitas triviais. Só então adquirimos o hábito de dizer não às oportunidades razoáveis, e sim, às verdadeiramente incríveis. É por isso que o essencialista demora para explorar todas as opções. O investimento a mais se justifica porque algumas coisas são tão mais importantes que compensam 10 vezes o esforço investido para encontrá-las. Em outras palavras, o essencialista avalia mais para fazer menos. Não essencialista
Acha que quase tudo é essencial. Vê as oportunidades como praticamente iguais. Essencialista. Acha que quase tudo é não essencial. Distingue as poucas oportunidades vitais das muitas triviais. Muita gente capaz é impedida de chegar a um nível mais alto de contribuição, porque não consegue abandonar a crença de que tudo é importante. Mas o essencialista sabe a diferença entre o que realmente tem valor e o resto. Para praticar essa habilidade essencialista, podemos começar num nível simples e, assim que ela se tornar uma segunda natureza nas decisões cotidianas, saberemos aplicá-la a áreas maiores e mais amplas da vida pessoal e profissional. Dominá-la por completo exigirá uma mudança imensa do modo de pensar, mas é algo que pode ser feito. Capítulo 4. Perder para ganhar. Que problema eu quero? Estratégia é fazer escolhas, é abrir mão. É escolher deliberadamente ser diferente. Michael Porter. Imagina que você pudesse voltar a 1972 e investir $1 em cada uma das 500 maiores empresas na classificação da agência Standard & Poor's. Em 2002, que empresa teria gerado maior lucro para o investimento? A GE? A IBM? A Intel? De acordo com a revista Money e a análise iniciada com base na Ned Davis Research, a resposta é nenhuma das anteriores. A empresa mais lucrativa foi a Southwest Airlines. Isso é surpreendente, porque sabe-se que as linhas aéreas não geram muito lucro. No entanto, ano após ano, a Southwest, comandada por Herb Kelleher, produziu constantemente resultados financeiros admiráveis. A abordagem essencialista dos negócios está no centro da explicação. Certa vez compareci a um evento em que Herb foi entrevistado sobre a sua estratégia de negócios. Quando ele começou a falar de como agia de forma resoluta na hora de abrir mão de alguma coisa na Southwest, meus ouvidos se aguçaram. Em vez de disponibilizar trajetos para todos os destinos, ele escolheu deliberadamente só oferecer poucos voos diretos. Para não aumentar o preço da passagem, a fim de cobrir o custo das refeições, decidiu não oferecer comida. Em lugar de permitir que os passageiros reservassem os assentos com antecedência, determinou que seriam escolhidos quando entrassem no avião. E não quis vender passagens caras com serviço de primeira classe, oferecendo apenas a classe econômica. A empresa resolveu abrir mão de tudo isso não por omissão, mas de propósito. A perda de cada um desses itens fez parte de uma estratégia pensada para baixar os custos. Ele correu o risco de perder clientes que queriam uma variedade maior de destinos, a opção de comprar refeições caras e etc. Sim, mas Kelleher tinha total clareza do que a empresa era, uma companhia aérea de baixo custo, e não era. E suas concessões refletiram isso. Ele mesmo explicou como funciona seu pensamento essencialista. É preciso examinar cada oportunidade e dizer: acho que não. Sinto muito. Não vamos fazer 1000 coisas diferentes que, na verdade, não contribuirão muito para o resultado que queremos. A princípio, a Southwest foi criticada por analistas do mercado, adversários e outros não essencialistas que não conseguiam acreditar que essa abordagem pudesse ser bem-sucedida. Quem, em seu perfeito juízo, escolheria uma empresa aérea que só ia a determinados lugares e não servia refeições, por mais baratas que fossem as passagens? Mas dali a alguns anos, ficou claro que a Southwest estava no caminho certo. Os concorrentes do setor notaram a disparada do lucro da Southwest e começaram a imitá-la. Mas, em vez de adotar a abordagem essencialista de Kelleher como um todo, fizeram o que o professor Michael Porter, da Harvard Business School, chama de estratégia em cima do muro. Mantiveram intacta a estratégia existente e, ao mesmo tempo, adotaram a estratégia do concorrente. Na época, uma das tentativas mais visíveis foi a da Continental Airlines. Eles chamaram seu novo serviço de voos diretos de Continental Light. A Continental Light adotou algumas práticas da Southwest. Baixou o preço das passagens, acabou com as refeições, deixou de oferecer primeira classe
e aumentou a frequência dos voos. O problema foi que, como ainda se agarrava ao modelo de negócios existente, a Continental Light respondia apenas por um pequeno percentual dos voos oferecidos pela empresa. Não havia eficiência operacional que permitisse que fossem oferecidos preços competitivos. Assim, a empresa foi forçada a economizar de um modo que acabou comprometendo a qualidade do serviço. Enquanto a Southwest, consciente e deliberadamente, abriu mão de certas coisas em áreas estratégicas importantes, a Continental se viu obrigada a fazer pequenos sacrifícios que não obedeciam a uma estratégia coerente. De acordo com Porter, uma posição estratégica só é sustentável caso se abra mão de outras posições. Ao tentar manter duas estratégias incompatíveis, a empresa foi reduzindo sua capacidade de ser competitiva. A estratégia em cima do muro saiu caríssima para a Continental. Ela perdeu centenas de milhões de dólares em voos atrasados, e de acordo com Porter, os voos atrasados e os cancelamentos geraram um índice de 1.000 reclamações por dia. O presidente acabou demitido. Moral da história: ignorar a realidade das concessões deliberadas é uma estratégia terrível para as empresas. Acontece que também é uma estratégia terrível para as pessoas. Você já conviveu com alguém que está sempre tentando encaixar só mais uma coisinha nas 24 horas do dia? Pessoas assim sabem que têm 10 minutos para chegar a uma reunião, mas ainda se sentam para responder alguns e-mails antes de sair. Ou concordam em entregar um relatório na sexta-feira, embora outro prazo importante se encerre no mesmo dia. Ou talvez prometam dar uma passadinha na festa de aniversário do primo sábado à noite, embora já tenham comprado ingresso para um show que começa exatamente na mesma hora. Sua lógica, que ignora a realidade de que para ganhar é preciso perder, dá para fazer as duas coisas. Um problema mais importante é que essa lógica é falsa. Inevitavelmente, eles chegam atrasados à reunião, perdem um ou ambos os prazos, ou entregam 2 projetos mal feitos, e ou não vão à festa do primo, ou perdem o show. A realidade é que, por definição, dizer sim a uma oportunidade exige dizer não a várias outras. Até que aceitemos essa realidade de perder algumas coisas para ganhar outras, seja na vida pessoal, seja na profissional, estaremos condenados ao mesmo destino da Continental: ficar presos numa estratégia em cima do muro, que nos força a fazer por omissão pequenos sacrifícios que talvez não fizéssemos de caso pensado. Num artigo para o The New York Times, Erin Callan, ex-diretora financeira do banco de investimentos Lehman Brothers, contou o que sacrificou por abrir mão de coisas por omissão. Ela escreveu: "Não comecei com a meta de me dedicar inteiramente ao emprego. Isso foi se insinuando com o tempo. A cada ano que passava, pequenas modificações se tornavam a nova regra. De início, eu gastava meia hora no domingo organizando os e-mails, a lista de afazeres e a agenda para facilitar a manhã de segunda-feira. Então, passei a trabalhar algumas horas no domingo. Depois, o dia inteiro. Meus limites foram se desfazendo, até que só restou trabalho." A história dela demonstra uma verdade importantíssima. Podemos assumir a responsabilidade por fazer as escolhas difíceis ou permitir que outros, nossos colegas, o chefe, os clientes, decidam por nós. No meu trabalho, já notei que os altos executivos são os que têm mais dificuldade na hora de aceitar a realidade de que é preciso perder para ganhar. Recentemente, passei algum tempo com o CEO de uma empresa do Vale do Silício, avaliada em 40 bilhões de dólares. Ele me mostrou a declaração de valores da empresa, que acabara de redigir e planejava anunciar a toda a companhia. Damos valor à paixão, inovação, execução e liderança. Ora, quem não valoriza essas coisas? Isso não diz nada aos funcionários sobre o que a empresa mais valoriza. Não diz nada sobre as escolhas que os funcionários deveriam fazer quando esses valores estivessem em risco. O mesmo acontece quando as empresas afirmam que sua missão é servir igualmente a todos os interessados, ou stakeholders, clientes, funcionários, acionistas. Dizer que valorizam do mesmo modo todos aqueles com quem a empresa interage deixa os administradores sem nenhuma orientação clara sobre o que fazer
quando houver necessidade de realizar certas escolhas, em detrimento de outras que envolvam essas pessoas. Compare isso com o modo como a Johnson & Johnson se recuperou do escândalo trágico do Tilenol envenenado com cianureto em 1982. Na época, a empresa detinha 37% do mercado, e o Tilenol era seu produto mais lucrativo. Então, surgiram notícias de que 7 pessoas tinham morrido depois de tomar o remédio. Mais tarde, se descobriu que os frascos tinham sido violados. Como a Johnson & Johnson deveria reagir? Era uma questão complicada. A principal responsabilidade da empresa seria assegurar a segurança dos clientes com a retirada imediata de todos os produtos Tilenol das prateleiras das drogarias, usar a assessoria de imprensa para controlar os danos e evitar que os acionistas perdessem dinheiro? Ou seu dever seria, em primeiríssimo lugar, consolar e indenizar as famílias das vítimas? Ainda bem que eles tinham o credo. Uma declaração escrita em 1943 pelo então presidente Robert Wood Johnson, literalmente gravada em pedra na sede da empresa. Diferentemente da maioria das declarações de missão, o credo de fato lista os elementos principais da empresa em ordem de prioridade. Os clientes vêm em primeiro lugar, os acionistas em último. Em consequência, a Johnson & Johnson decidiu rapidamente recolher todos os frascos de Tilenol, embora o impacto fosse imenso sobre o lucro da empresa. Uma perda de cerca de 100 milhões de dólares, segundo algumas notícias. A segurança dos consumidores, ou 100 milhões de dólares. Não foi uma decisão fácil, mas o credo ofereceu uma noção clara do que era mais essencial. Permitiu que a empresa perdesse o que era preciso para ganhar o verdadeiramente importante. Certa vez, trabalhei com uma equipe de executivos que precisavam de ajuda na priorização. Eles se esforçavam para identificar os 5 principais projetos que o departamento de informática deveria terminar no ano seguinte. E uma das gerentes tinha muita dificuldade. Ela insistia em qualificar 18 projetos como prioridade máxima. Pedi que escolhesse só 5. Então, ela levou a lista de volta à equipe, e 2 semanas depois, me mostrou a nova versão. Tinha apenas um projeto a menos. Como se recusou a perder mais do que isso, ela acabou distribuindo por 17 projetos o tempo necessário para 5. Não surpreende que não tenha obtido o resultado que queria. Sua lógica de "podemos fazer tudo" não tinha como dar certo. É fácil perceber por que é tão tentador negar a realidade das trocas e concessões. Afinal de contas, por definição, uma situação dessas envolve 2 coisas que queremos: ganhar mais ou ter mais tempo de férias. Terminar o próximo e-mail ou chegar pontualmente à reunião. Rápido ou melhor. É óbvio que quando temos que escolher entre 2 coisas que queremos, preferimos optar por ambas. No entanto, por mais que muita gente queira, simplesmente não podemos ter tudo. O não essencialista aborda cada dilema desses se perguntando: como fazer ambos? Os essencialistas fazem a pergunta mais difícil, mas em última análise, mais libertadora. Que problema eu quero? Ele busca deliberadamente perder para ganhar. Age por si, em vez de esperar que ajam por ele. Certa vez, Jim Collins, autor do clássico de administração Empresas Feitas para Vencer, ouviu de Peter Drucker que era possível desenvolver uma grande empresa ou desenvolver grandes ideias, mas não ambas ao mesmo tempo. Jim escolheu as ideias. Em consequência dessa opção de perder para ganhar, sua empresa só tem 3 funcionários em horário integral, mas suas ideias chegaram a dezenas de milhões de pessoas por meio de seus livros. Por mais dolorosas que possam ser, as soluções de concessão constituem uma oportunidade importante. Como nos obrigam a pesar as opções e selecionar estrategicamente a que for melhor para nós, aumenta de forma significativa a probabilidade de obter o resultado que queremos. Assim como fez a Southwest, podemos desfrutar o sucesso que resulta de um conjunto de escolhas coerentes. Observei um bom exemplo dessa abordagem numa viagem recente a Boston. Ainda no avião, comecei a conversar com um casal que visitaria o filho em Harvard. Estavam visivelmente orgulhosos, porque o filho estudava lá,
e fiquei curioso com a estratégia usada pelos pais e pelo rapaz para que fosse aceito lá. Eles disseram: nós o fizemos experimentar várias coisas, mas assim que ficava claro que aquela atividade não o extraía ao máximo de seu potencial, conversávamos e o tirávamos dela. Esses pais essencialistas tinham decidido de maneira deliberada que a meta era ter o filho em Harvard, e entenderam que esse sucesso exigia concessões estratégicas que o fizessem se destacar no que era realmente bom. Essa lógica também se aplica à nossa vida pessoal. Quando éramos recém-casados, Ana e eu conhecemos alguém que, até onde sabíamos, tinha um casamento e uma família maravilhosos. Queríamos aprender com ele e lhe perguntamos: qual é o seu segredo? Uma das coisas que nos contou foi que ele e a esposa tinham decidido não participar de nenhum clube ou grupo só de adultos. Eles simplesmente abriram mão disso para passar mais tempo com os filhos. Os essencialistas veem as soluções de concessão como parte inerente da vida, não como algo negativo. Em vez de indagar do que tenho que abrir mão, perguntam: em que quero investir tudo? O impacto cumulativo dessa pequena mudança de ponto de vista pode ser profundo. Não essencialista. Pensa: posso fazer os dois? Pergunta: como fazer tudo? Essencialista. Pergunta: o que posso ceder para ganhar na troca? Pergunta: em que quero investir tudo? Para viver como essencialista, não é preciso escolher entre família, saúde e trabalho. O que estou dizendo é que, diante de uma decisão em que uma opção prioriza a família e a outra os amigos, a saúde ou o trabalho, precisamos estar dispostos a perguntar: que problema queremos? As soluções em que perdemos uma coisa para ganhar outra maior não devem ser ignoradas nem menosprezadas. Devem ser adotadas e realizadas de forma ponderada, deliberada e estratégica. Explorar. Discernir as poucas coisas vitais das muitas triviais. Um paradoxo do essencialismo é que, na verdade, os essencialistas examinam mais opções do que os não essencialistas. Estes se empolgam com praticamente tudo e, portanto, reagem a tudo. Mas por estarem tão ocupados correndo atrás de todas as ideias e oportunidades, na verdade exploram menos. Por outro lado, o caminho do essencialista é explorar e avaliar um grande conjunto de opções antes de se comprometer com alguma delas. E como só se comprometem com poucas ideias ou atividades fundamentais e dão tudo de si a elas, os essencialistas exploram mais opções no início para se assegurar de escolher a melhor depois. Na segunda parte, discutiremos 5 práticas para explorar o que é essencial. A atração gravitacional dos não essencialistas pode ser tão forte que talvez seja tentador dar apenas uma lida rápida nessa sessão. Mas ela é fundamental para a busca disciplinada por menos. Para discernir o que é verdadeiramente vital, precisamos de espaço para pensar, tempo para examinar e escutar, permissão para brincar, sabedoria para dormir e disciplina para aplicar critérios seletivos às escolhas que fazemos. Ironicamente, esses aspectos, ter espaço, examinar, escutar, brincar, dormir e selecionar, podem ser considerados distrações triviais na cultura não essencialista. Na melhor das hipóteses, são tidos como agradáveis. Na pior, são ridicularizados como prova de fraqueza e desperdício. Todos conhecemos pessoas extremamente ambiciosas e produtivas que pensam: é claro que eu adoraria reservar um horário na agenda só para pensar, mas não posso me dar a esse luxo agora. Ou, brincar? Quem tem tempo para isso? Estamos aqui para trabalhar. Ou, como um líder me disse num processo de treinamento: espero que a sua noite de sono tenha sido boa. Depois que começar aqui, você não terá muitas assim. Se você acredita que viver sobrecarregado é prova de produtividade, é provável que ache que o espaço para explorar, pensar e refletir deva ser mínimo. Mas essas mesmas atividades são um antídoto para o excesso de ocupação não essencial que contamina tanta gente. Em vez de distrações triviais, elas são importantes para distinguir o que é realmente essencial daquilo que, na verdade,
é uma distração trivial. Os essencialistas passam o maior tempo possível explorando, escutando, debatendo, questionando e pensando. Mas essa exploração não é um fim em si. Seu propósito é discernir as poucas coisas vitais das muitas triviais. Capítulo 5. Escapar. Os benefícios de estar indisponível. Sem grande solidão, nenhum trabalho sério é possível. Pablo Picasso. Frank O'Brien é o fundador da Conversations, uma empresa de marketing de Nova York que constou da lista das 500 empresas privadas que mais crescem nos Estados Unidos, elaborada pela revista Inc. Em resposta ao ritmo frenético dos locais de trabalho de hoje em dia, ele adotou uma prática radical. Uma vez por mês, Frank reúne todos os 50 funcionários de sua empresa em uma sala durante o dia inteiro. Os telefones são proibidos, e-mails ilegais. Não há pauta. O propósito da reunião é simplesmente escapar para pensar e conversar. Veja bem, ele não faz essa reunião numa sexta-feira do meio do mês, quando a produtividade pode estar baixa. A reunião acontece toda a primeira segunda-feira do mês. A prática também não é apenas uma disciplina interna. Até os clientes sabem que não adianta esperar que sejam atendidos durante essa segunda-feira sem ligações. Ele faz isso porque sabe que seu pessoal não conseguirá descobrir o que é essencial se estiver o tempo todo focado no trabalho. É preciso espaço para descobrir o que realmente importa. Ele escreveu: "Acho fundamental reservar um tempo para respirar, olhar em volta e pensar. Esse nível de clareza se faz necessário para inovar e crescer." Além disso, ele usa a reunião como indicador para saber se os funcionários estão passando tempo demais com coisas não essenciais. Se alguém não pode ir à reunião porque está muito ocupado, isso me revela que estamos trabalhando com ineficiência ou que precisamos contratar mais gente. Infelizmente, nesta época de tempo escasso, não conseguimos fazer essa pausa para refletir e discernir por omissão, só de propósito. Um líder com quem trabalhei admitiu ter passado 5 anos além do necessário numa empresa. Isso porque vivia tão ocupado que não fazia uma pausa para decidir se deveria estar lá. As exigências cotidianas o impediam de realmente se afastar para olhar de longe, visualizando um panorama mais amplo. Do mesmo modo, um diretor importante de uma grande empresa global de tecnologia me disse que passa 35 horas por semana em reuniões. E fica tão consumido por elas que não encontra sequer uma horinha por mês para traçar estratégias para sua carreira, muito menos para levar a empresa a um novo patamar. Em vez de se dar espaço para conversar e discutir o que está acontecendo e precisa acontecer, ele desperdiça o tempo com apresentações intermináveis e conversas enfadonhas, em que nada é de fato decidido. Antes de avaliar o que é essencial ou não, é preciso explorar as opções. Enquanto os não essencialistas reagem automaticamente à última ideia, agarram a última oportunidade e respondem ao último e-mail, os essencialistas preferem criar espaço para explorar e ponderar. Não essencialista. Ocupado demais para pensar na vida. Essencialista. Cria espaço para escapar e explorar a vida. Espaço para projetar. O valor de criar espaço para explorar foi enfatizado no meu trabalho com a D-School de Stanford, oficialmente o Instituto de Design Hasso-Plattner da Universidade de Stanford. A primeira coisa que notei quando entrei na sala onde deveria dar um curso foi a falta de carteiras tradicionais. Em vez disso, havia cubos de espuma para se sentar. Por sinal, bastante desconfortáveis, como logo descobri. Como quase tudo na D-School, isso é feito de propósito. Nesse caso, os cubos estão ali para que, depois de alguns minutos empoleirados com desconforto, os alunos se levantem, caminhem e interajam. E não só com os colegas sentados à direita e à esquerda. E este é o ponto importante. A escola usou o espaço físico para estimular novas maneiras de pensar e se relacionar. Também com esse fim, foi criado um esconderijo chamado Booth Noir, a cabine negra.
É uma salinha projetada deliberadamente para conter no máximo 3 pessoas. Não tem janelas. É a prova de som, e de propósito, livre de distrações.